Título 2, da conservação de documentos. Capítulo 1, do prazo. Seção 1, da tabela de temporalidade. Artigo 196. Os cartórios de notas, protestos de letras e títulos, registros de imóveis, registros civis de pessoas naturais, registros civis de pessoas jurídicas e registros de títulos e documentos adotarão a tabela de temporalidade de documentos na forma indicada no provimento 50 de 28 de setembro de 2015. Título 3, do extravio ou danificação do acervo. Capítulo 1, do procedimento. Seção 1, das disposições gerais. Artigo 197. O extravio ou a danificação que impeça a leitura e o uso, no todo ou em parte, de qualquer livro do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro deverá ser imediatamente comunicado ao juiz corregedor, assim considerado aquele definido na órbita estadual e do Distrito Federal como competente para fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, e à Corregedoria Geral de Justiça, CGJ. Artigo 198. É vedada a abertura de nova matrícula para imóvel, tendo como base apenas certidão da matrícula, de transcrição ou de inscrição expedida pela mesma unidade do Serviço Extrajudicial de Registro de Imóveis, em que a nova matrícula será aberta, sem que se promova a prévia conferência da existência e do inteiro teor da precedente matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio. Parágrafo único. Em se tratando de registro anterior de imóvel efetuado em outra circunscrição, aplicar-se-á para abertura de matrícula o disposto no artigo 229 e artigo 230 da Lei 6.015 de 1973, com arquivamento da respectiva certidão atualizada daquele registro. Artigo 199. É vedada a abertura pelo oficial de registro de imóveis, no livro 2, Registro Geral, de matrícula para imóveis distintos com uso do mesmo número de ordem, ainda que seguido da aposição de letra do alfabeto. Exemplo, matrícula 1, matrícula 1A, matrícula 1B, etc. É vedada a prática no livro 3, Registro Auxiliar, do Serviço de Registro de Imóveis, de ato que não lhe for atribuído por lei. Parágrafo único. O oficial de registro de imóveis que mantiver em sua serventia matrículas para imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra do alfabeto, observará o disposto no artigo 338 deste Código. Artigo 200. É vedada a expedição de nova certidão de inteiro teor ou de parte de registro de imóvel, transcrição, inscrição, matrícula e averbação, tendo como única fonte de consulta anterior certidão expedida por unidade de serviço extrajudicial. Artigo 201. Sendo impossível a verificação da correspondência entre o teor da certidão já expedida e a respectiva matrícula, transcrição ou inscrição, mediante consulta do livro em que contido o ato de que essa certidão foi extraída, por encontrar-se o livro encadernado ou escriturado por meio de fichas, no todo ou em parte, extraviado ou deteriorado, de forma a impedir a sua leitura, deverá o oficial da unidade do registro de imóveis em que expedida a certidão para a realização de novos registros e novas averbações e para a expedição de novas certidões, promover a prévia instauração da matrícula, transcrição ou inscrição mediante autorização do juiz corregedor permanente. Artigo 202. A autorização para restauração de livro do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro extraviado ou danificado deverá ser solicitada ao juiz corregedor a quem se comunicou o extravio ou a danificação pelo oficial de registro ou tabelião competente para a restauração e poderá ser requerida pelos demais interessados. Parágrafo único. A restauração poderá ter por objeto o todo ou parte do livro que se encontrar extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial específico. Artigo 203. Uma vez autorizada pelo juiz corregedor competente, se for possível, à vista dos elementos constantes dos índices, dos arquivos das unidades do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro e dos traslados, das certidões e de outros documentos apresentados pelo oficial de registro ou pelo tabelião e pelos demais interessados, a restauração do livro extraviado ou danificado, ou de registro ou de ato notarial, será efetuada desde logo pelo oficial de registro ou pelo tabelião. Artigo 204. Para a instrução do procedimento de autorização de restauração, poderá o juiz corregedor permanente requisitar, de oficial de registro e de tabelião de notas, novas certidões e cópias de livros, assim como cópias de outros documentos arquivados na serventia.
Artigo 205. A restauração do assentamento no registro civil, a que se refere o artigo 109 e seus parágrafos da Lei 6.015, de 73, poderá ser requerida perante o juízo do foro do domicílio da pessoa legitimada para pleiteá-la e será processada na forma prevista na referida lei e nas normas editadas pela Corregedoria Geral de Justiça do ente federativo em que formulado e processado o requerimento, dispensando o cúmplice do juiz corregedor a que estiver subordinado o registro civil das pessoas naturais em que lavrado o assento a ser restaurado, quando se tratar de jurisdição diversa, desde que seja possível a verificação de sua autenticidade. Seção 2. Da restauração e suprimento diretamente perante o registro civil das pessoas naturais. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 205-A. Sem prejuízo da aplicação subsidiária do disposto na seção 1 deste capítulo, aplica-se à restauração e ao suprimento de atos e livros no registro civil das pessoas naturais o disposto nesta seção. Parágrafo 1º. Para efeito desta seção, considera-se: inciso 1. Atos do registro civil. Registros, averbações e anotações. Inciso 2. Restauração. Procedimento previsto para regularização de casos em que, por conta de extravio ou danificação total ou parcial de folhas do livro do registro civil de pessoas naturais, tenham se tornado inviáveis a leitura do ato e a respectiva emissão de certidão. Inciso 3. Suprimento. Procedimento previsto para suprir. A linha A. Dados que não foram inseridos no ato do registro civil quando de sua lavratura, apesar de obrigatórios ou recomendáveis, suprimento parcial do ato. A linha B. Ato cuja lavratura no livro competente não se consumou, apesar de ter sido objeto de certidão entregue a terceiros. Suprimento total do ato. Parágrafo 2º. Não sendo cabíveis os procedimentos administrativos de quem tratam as subseções deste capítulo, a restauração ou suprimento deverá ocorrer mediante requerimento direto ao juiz corregedor permanente na forma da seção 1 deste capítulo. Parágrafo 3º. Aplicam-se à restauração e ao suprimento as regras de transporte previstas no artigo 109, parágrafo 6º da Lei 6.015 de 1973. Parágrafo 4º. Após o suprimento ou restauração administrativos, o registrador deverá cientificar o fato ao juiz corregedor local, que, a seu turno, dará ciência ao Ministério Público. Artigo 205-B. Enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, o valor dos emolumentos para os procedimentos de restauração ou suprimento será o correspondente ao procedimento de retificação administrativa, ou, em caso de inexistência dessa previsão específica em legislação estadual, de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento. Parágrafo único. Nos casos em que a restauração ou suprimento decorra de fato imputável ao oficial, não será devido o pagamento de emolumentos. Subseção 2. Da restauração administrativa perante o registro civil das pessoas naturais. Artigo 205-C. Poderá ser objeto de restauração administrativa, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente, qualquer ato lançado nos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, quando constatados o extravio ou a danificação total ou parcial da folha do livro, desde que haja prova documental suficiente e inequívoca para a restauração, ressalvada a hipótese de o objeto ser assento de óbito. Artigo 205-F. Parágrafo único. Entre as outras hipóteses, este artigo abrange as de desaparecimento de folha ou de algum dado ou assinatura na folha. Artigo 205-D. O requerimento para restauração administrativa deverá ser apresentado ao oficial do registro civil do lugar onde o registro originário deveria estar lavrado. Parágrafo 1º. O requerimento deverá conter pedido específico para restauração do registro e poderá ser formalizado. Inciso 1. Por escrito, mediante requerimento com a linha A, firma reconhecida, ou a linha B, firma lançada na presença do oficial, que deverá confrontá-la com o documento de identidade do requerimento.
Inciso 2, verbalmente perante o próprio oficial, hipótese em que este reduzirá o requerimento a termo. Inciso 3, eletronicamente perante o sistema eletrônico mantido pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, ONRCPN, com as assinaturas eletrônicas que compõem a lista de serviços eletrônicos confiáveis do Registro Civil do Brasil, artigo 228-F deste Código. Parágrafo 2º. A legitimidade para formular o requerimento de que trata este artigo é exclusivamente, inciso 1, do próprio registrado, por si, por seu representante legal ou por procurador com poderes específicos. Inciso 2, em caso de óbito do registrado, de pessoa que demonstre legítimo interesse comprovado documentalmente, presumido este nas hipóteses de prova da existência com registrado ao tempo da morte. D. Inciso a linha A, vínculo conjugal ou convivencial. A linha B, parentesco na linha reta. A linha C, parentesco na linha colateral até o 4º grau. Inciso 3, do próprio oficial, nos casos em que a restauração possa ser realizada a partir de documentação arquivada na própria serventia. Parágrafo 3º. À vista de provas documentais suficientes para obtenção com segurança dos dados necessários à restauração, o requerimento deverá ser instruído com documentos oficiais emitidos por autoridade pública e que tenham sido gerados com base no ato objeto da restauração, tais como certidão original ou cópia legível do registro civil anterior, carteira de identidade. Lei 7.116, de 29 de agosto de 1983. Carteira de Identidade Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor, Declaração de Nascido Vivo, Certificado de Reservista. Parágrafo 4º. Em caso de inviabilidade de apresentação de qualquer dos documentos do parágrafo 3º deste artigo, o requerente deverá justificar essa inviabilidade e apresentar outras provas que permitam, por segurança, a obtenção dos dados necessários à restauração. Parágrafo 5º. É competente para o protocolo do requerimento e o atesto de que trata a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, qualquer oficial de registro civil de pessoas naturais, observado, se for o caso, o dever de encaminhamento do requerimento ao oficial competente após prévia qualificação preliminar do requerimento na forma do artigo 231-A deste Código. Parágrafo 6º. É facultado o processamento do pedido pelo sistema eletrônico por meio do Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, ONRCPN, utilizando os meios de autenticação e assinatura estabelecidos neste Código de Normas. Artigo 205-E. O oficial receberá o requerimento e decidirá sucinta e fundamentadamente em até 10 dias úteis mediante, inciso 1, a prática do ato de restauração no caso de acolhimento do requerimento. Inciso 2, nota explicativa a ser entregue ao interessado no caso de rejeição do requerimento. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, será assegurado ao requerente o direito a, no prazo do artigo 198 da Lei 6.015 de 1973, apresentar provas adicionais ou requerer a suscitação de dúvida, fato que deverá estar consignado na nota explicativa. Parágrafo 2º. A rejeição do requerimento ocorrerá quando o oficial entender ser insuficiente a prova documental, suspeitar de falsidade ou reputar inconsistentes as informações prestadas. Parágrafo 3º. Na hipótese de acolhimento do requerimento, ainda que após o julgamento de eventual dúvida registral, as provas documentais ou aquelas que possam ser reduzidas a termo serão posteriormente arquivadas em meio físico ou digital, na serventia extrajudicial competente para o ato. Parágrafo 4º. Antes de decidir, quando a restauração decorrer do extravio de folhas de livro, o oficial deverá proceder à consulta na Central de Informações de Registro Civil, CRC, para certificar-se quanto à inexistência de duplicidade do ato a ser restaurado. Artigo 205-F. No caso de o objeto da restauração administrativa ser o assento de óbito, o oficial só poderá realizar o registro após prévia autorização específica do juízo competente para eventual dúvida registral.
Parágrafo único. Como prova documental necessária à obtenção com segurança dos dados necessários à restauração do assento de óbito, é indispensável, na hipótese do caput deste artigo, a apresentação de certidão de óbito e de declaração de óbito, ainda que em cópia, desde que legível, sem prejuízo de outras provas. Artigo 205-G. Se houver dados a serem retificados em relação ao registro originário na forma do artigo 110 da Lei 6.015 de 1973, é permitido cumular no requerimento inicial o pedido de retificação com prova documental suficiente. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os atos de retificação serão praticados após a realizada a restauração. Artigo 205-H. A restauração administrativa será feita no livro corrente, com remissões recíprocas no registro original e no restaurado, se existente. Parágrafo 1º. Quando possível, o assento restaurado, embora seja lançado no livro corrente, deve possuir o mesmo número de ordem do registro original e o mesmo número de matrícula em razão da unicidade e imutabilidade do número de matrícula. Parágrafo 2º. Quando não for possível o aproveitamento da manutenção na forma do parágrafo 1º deste artigo, deverá constar na certidão, no campo observação, a menção de que se trata de restauração administrativa, com menção dos dados do registro originário, livro, folha e termo, se houver. Subseção 3. Do suprimento administrativo perante o registro civil das pessoas naturais. Artigo 205-I. Poderá ser objeto de suprimento administrativo, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente, qualquer ato lançado nos livros do Registro Civil de Pessoas Naturais, desde que haja prova documental suficiente para realizar o suprimento total ou parcial. Artigo 205-A, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A e a linha B deste Código. Parágrafo único. No caso de insuficiência da prova documental para a realização de suprimento total de assento de nascimento, o oficial, em nome do princípio da fungibilidade, receberá o requerimento como pedido de registro tardio de nascimento e observará as regras pertinentes, artigos 480 e seguintes deste Código. Artigo 205-J. Aplicam-se ao suprimento todas as regras da restauração no que couber. Artigo 205-K. À vista de provas documentais suficientes para obtenção com segurança dos dados necessários ao suprimento, o requerimento será instruído com a certidão original ou cópia legível do ato objeto do suprimento e se houver outras provas inequívocas. Parágrafo 1º. O oficial deverá: inciso 1. Constatar se há realmente no livro, termo e folhas indicados a lacuna apontada no requerimento. Inciso 2. No caso de suprimento total, consultar a Central de Informações de Registro Civil, CRC, para certificar-se quanto à inexistência de duplicidade do ato a ser suprido. Parágrafo 2º. Se o requerente não dispuser da certidão do ato objeto do suprimento, observar-se-á o disposto no artigo 205-D, parágrafo 4º deste Código. Artigo 205-L. O suprimento parcial será realizado na mesma folha do ato suprido, mediante preenchimento nas áreas devidas, se possível, exigido, porém, em qualquer caso, que tudo seja descrito em ato de averbação. Parágrafo único. Na hipótese de inviabilidade de realização do disposto no caput por qualquer motivo, como danificação da folha, extravio da folha, qualquer outra impossibilidade, o suprimento será realizado mediante reprodução do ato objeto de suprimento no livro corrente, com averbações recíprocas e preservação dos mesmos números de assento e de matrícula, observado, no que couber, o disposto para restauração administrativa.